Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o podcast Terror em Ação. E hoje estaremos conversando sobre o filme Violência Gratuita, ou Funny Games, de 1997, do diretor Michael Haneke. Nosso entrevistado de hoje é o Vinícius de Amo, psicólogo do Colégio Grafen, localizado no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Bom, o Vinícius não tinha assistido ao filme ainda e foi convidado a assistir e discorrer sobre a representação da violência, como o filme aborda a natureza da violência humana e quais podem ser suas implicações psicológicas. Bom, Vinícius, seja bem-vindo e nos conte o que você achou desse filme. Bom, como um bom amante de filmes de terror, eu posso dizer que Violência Gratuita é talvez o filme mais insustentável que eu já vi. E não porque eu não gostei do filme, não porque ele é um filme ruim, não porque os atores atuaram mal, mas sim porque ele desconstrói tudo que eu sabia sobre filmes de terror. Esse filme é uma grande sátira, um grande tapa na cara para quem gosta não só de filme de terror, mas também de conteúdo violento, cinematográfico, no geral. E o diretor, ele brinca com os telespectadores o filme inteiro. E como? Utilizando opostos. E aí que vem a característica mais insustentável do filme. Porque você acha que tá tudo bem, mas não tá. Você acha que vai dar tudo bem, mas não vai dar. Ou ainda, muitas vezes você acha que não vai ficar tudo bem e fica. Então, ele não usa nenhum clichê. Esse filme é anti-clichê, por assim dizer. Porque o que importa nesse filme não é um herói salvar todo mundo. O que importa nesse filme é você achar que o herói vai salvar todo mundo, mas ele não vai. Muito interessante, Vinícius. E como você enxerga a questão dos sentimentos? Quais foram os seus sentimentos assistindo a esse filme? Conte pra gente. Ao mesmo tempo, eu nunca senti uma gama de emoções tão grande quanto vendo esse filme, que vão desde medo, angústia e ansiedade até raiva, nojo e repulsa. Isso tudo por conta de como os antagonistas são mostrados, como que eles agem. Isso causa repulsa, porque eles agem de uma maneira tão antinatural, indo contra toda e qualquer convenção social e bom senso e ética, ignorando fatores como empatia e sentimentos no geral, que eles causam repulsa, eles causam medo, eles causam estranheza. A frieza deles congela a gente, principalmente porque tudo isso é posto de lado a uma família que sente, a uma família que ama, a uma família que sofre. E essas duas coisas contrastam demais, de forma que parece que é um ambiente surreal, ao mesmo tempo que é muito realista. Porque o jeito que a família chora e implora é real, mas o jeito que os antagonistas, os vilões, eles agem daquela maneira fria é surreal. É surreal como de uma situação tão cotidiana e real, tudo vira por água abaixo. E como você vê o comportamento dos antagonistas? Quais características do comportamento psicopático você identificou assim no filme? E nos fale também um pouquinho sobre a questão da falta de empatia, da desumanização e como isso reflete os aspectos da vida real. Bom, sobre os antagonistas. Esses talvez tenham sido os vilões mais insuportáveis que eu já vi num filme. Mas não porque eu não gostei dele, mas sim
porque fazia muito sentido o jeito que eles estavam se comportando. Eram dois psicopatas. O jeito em que eles mostram como eles pensam, o jeito que eles agem, o jeito como eles se comunicam, é típico de psicopatia. A falta de empatia, falta de sentimento de culpa, o cálculo que eles fazem das coisas, eles são frios. Então, eles se afastam de um ser humano no sentido de que sentimento para eles não é algo que deve ser levado em consideração. E eles tratam a família dessa forma. Em diversas cenas, os membros da família imploram com eles. Inclusive, aquela família feliz que está acostumada a um jantar, um almoço em família, um café da manhã saudável, a eletrodomésticos, uma casa enorme, um passeio de barco, uma casa no campo. Tudo isso se afasta de um ambiente de violência, se afasta de um ambiente hostil. Mas a partir do momento em que esses dois antagonistas eles chegam na casa e fazem essa família passar por todas aquelas experiências, o que é mais curioso no filme é como a família lida. Normalmente, em um filme de terror, a gente está acostumado as vítimas lidarem de maneira burra, porque filmes de terror são assim. Pessoas que não sabem lidar com aquela situação, desesperadas e fugindo de alguém com uma machete. E nisso elas tropeçam, nisso elas caem, nisso elas fazem decisões erradas. Mas nesse filme é como se as vítimas realmente não tivessem repertório suficiente para lidar com aquela situação. E chega a ser absurdo. No momento em que os vilões eles matam o filho do casal, a gente vê uma das cenas mais bizarras, mas ao mesmo tempo muito reais no sentido emocional, que é a mãe extremamente traumatizada, o pai que a gente não sabia se estava vivo ou não, de repente ele levanta, mas ele não consegue nem se mexer de tão machucado que ele tá. Eles passam por um momento ali de trauma intenso até que eles decidem se levantar e fazer alguma coisa. E nessa situação extremamente hostil, traumática e absurda, o que eles fazem? O marido senta, fica numa impotência ali, não sabe o que fazer, se sentindo um Zé Ninguém, fala pra mulher botar uma roupa, que ela tá pelada antes de sair, só que daí nisso tem a questão do telefone, e daí tem que secar o telefone, aí de repente a mulher tá lá, acabou de perder um filho, botou a roupa que o marido pediu e tá secando o telefone com o secador, e tudo isso sendo que os antagonistas, os vilões, podem estar fora da casa esperando. Então é uma situação absurda, porque eles não lidam de acordo, eles lidam como se eles estivessem lidando com o cotidiano deles, pegando o secador, pensando em roupa, em sapato, sabe? Então, isso chama muita atenção porque isso é um contraste claro entre essas duas partes, né? Os vilões e a família. Os vilões, eles representam toda aquela violência gratuita mesmo, aquela violência extrema, sem sentido, irracional, feita simples e puramente por impulso, por vontade calculista de fazer aquilo. Mas a família não. A família, ela está acostumada a um ambiente de paz, pacífico, sem violência, com amor, um ambiente acolhedor e bonito. E essas coisas não podem se misturar. Esse filme mostra isso. Ou você tem um, ou você tem outro. Só que essa é a grande sacada do diretor. O que ele faz? Ele desde o começo mostra que esse vai ser um filme de violência. E ele mantém isso durante o filme todo. E só acontecem coisas ruins com as vítimas, que é a família. Mas a gente está acostumado a, em algum momento, as vítimas se darem bem. E ele vai fazendo isso durante o filme. Ele vai dando cenas horrorosas, traumáticas daquela família, mas depois ele contrasta com cenas de relativa segurança, com cenas de tranquilidade. Tanto que os vilões eles atuam como machucando a família fisicamente, mas depois conversando e tentando acalmar.
A primeira atitude de violência é ele batendo com o Peter batendo com o taco de golfe no joelho do pai, ele caindo e depois ele oferece ajudar e faz realmente lá um curativo para ele. Então, o filme todo ele contrasta isso, mas por quê? Porque na verdade, o diretor ele quer dar medo pra gente e depois trazer alívio. Ele quer dar insegurança e depois trazer insegurança. Mas ele faz tudo isso para, no momento em que finalmente a família conseguiria se safar daquela, que é o momento em que a mãe pega a escopeta e atira no Peter, o que acontece? Para. Literalmente para. O outro vilão pega o controle remoto e pausa o filme. E o diretor, ele vem desde o começo do filme dando indícios pra gente de que aquilo é só um filme. Como? Em todos aqueles momentos em que o antagonista, o mais inteligentão de todos lá, que não é o Peter, ele olha diretamente para a câmera e dá um sorrisinho, e dá uma piscadinha. Isso é chamado de quebrar a quarta barreira. Ele está falando diretamente com o público. Ele está falando: olha, eu sei que vocês estão vendo isso, mas a questão é, por que vocês estão vendo isso? E naquele momento, que é a catarse do filme, o clímax, que é quando ela pega a escopeta e atira no Peter, que inclusive no Festival de Cannes as pessoas aplaudiram quando isso aconteceu no cinema, levantaram para aplaudir essa cena. O que acontece? Para o filme, volta, ele tira a escopeta da mão dela e evita com que o Peter seja ferido. E por quê? Porque, de novo, ele está reiterando. Esse filme é sobre violência gratuita. Vocês estão assistindo para isso e vocês vão assistir até o final. E até o final, ele dá a esperança de que alguma coisa vai acontecer. No barco, quando ela já tá lá amarrada e não tem a menor chance de ela se safar, tinha a faca que no começo do filme ficou claro, como qualquer filme de terror, aquele item jogado em algum lugar aleatório que no fim do filme alguém pega e mata o monstro com aquela faca. Não. Eles veem a faca, pegam a faca e jogam no mar. E tchau, tchau. Jogam ela no mar também. E acabou o filme. Ou não. Porque antes de acabar, ele vai numa boa para outra casa, falar com a vizinha e pedir ovos. E para terminar com chave de ouro, ele dá uma piscadinha para a câmera. Porque é só um filme. Por que vocês estão tão abalados? Bem legal, bem legal. Nos conte um pouco sobre como você vê a representação da violência no cinema e em tudo que a gente pode ter de acesso hoje em dia. No final das contas, o incômodo que esse filme causa é, na verdade, um reflexo de como a nossa mente está extremamente deturpada pelo conteúdo violento que a gente consome diariamente, seja no cinema ou seja no jornal, na TV, no geral. Porque o que vende é isso. O que mais vende é a violência. E a TV, inclusive, ela tá presente, ela é quase um personagem no filme. Porque antes do filho morrer, quem que tá ligado? É a TV. E é uma cena insuportável. É uma cena que dá impaciência, ela traz impaciência. Por quê? Porque tá o Peter sentado, vendo TV, a TV ligada, ele mudando de canal, e do lado a mãe jogada, amarrada e violentada. E o diretor faz o quê? Ele obriga a gente a ver a TV. Porque é uma cena estática, a não ser pela troca de canal. E isso é um maior tapa na cara que eu já vi de um filme. É uma sátira perfeita. É de novo ele falando: vocês estão vendo porque vocês querem. Esse filme é sobre violência gratuita. Eu já tinha avisado. Lidem com isso. É muito bom, muito bom. E você acha que filmes como esse pode afetar a saúde mental do público e como isso pode impactar sobre a percepção das pessoas sobre a violência?
Mas ao mesmo tempo, é muito bom esse tipo de filme porque ele quebra um paradigma. Sendo uma sátira do que é consumido hoje em dia na modernidade, na indústria cinematográfica, a gente pode refletir sobre o que a gente está produzindo e qual é o impacto disso na população no geral, na nossa sociedade. Porque a gente está cada vez mais acostumado a ver tragédia acontecer, a ver crimes acontecendo. Os jornais sensacionalistas, eles propagam isso como se fosse um vírus. E todo mundo assiste. Todo mundo quer ver o carro que capotou na marginal. Todo mundo quer ver o helicóptero que caiu. Todo mundo quer ver o trem que bateu. Todo mundo quer ver o banco que foi assaltado. Mas ao mesmo tempo, todo mundo quer ver isso de uma distância bem segura e confortável no seu sofá, com o seu controle remoto, controlando tudo que você vê. Porque no final das contas, tudo só passa de um filme, mesmo que esteja realmente acontecendo. Realmente estamos falando sobre violência gratuita, né? E o que mais te impactou nesse filme? Conta pra gente. Inclusive, para mim, uma das cenas mais icônicas desse filme foi o momento em que o filho é assassinado, a mãe está traumatizada, o pai está inconsciente e a única coisa que a gente consegue ouvir é a TV. E diante daquela cena horrível, a mãe sai do transe, depois de um minuto inteiro de filme, ela sai do transe, pula, porque ela está amarrada, pula até a TV e desliga a TV. O que é extremamente simbólico, porque aquela violência não estava mais só na TV. Aquela violência estava na frente dela. Por que ela queria mais? Por que a TV estava ligada? Por que precisava de mais violência além do que ela já estava lidando ali? Por isso que eu achei muito simbólico. Inclusive, se a gente parar para pensar, no programa que estava passando na TV, era Fórmula 1. O que todo mundo fica morrendo de vontade de acontecer numa corrida de Fórmula 1? Acidente. Não tira o olho para ver o acidente. Você pode até gostar da corrida, mas quando vê um acidente, a pessoa não pisca. E isso diz respeito a qualquer conteúdo numa televisão. No jornal, nas notícias, o que mais vende é gente que morreu. Filme que mais vende é filme de morte, de tiro, filme de ação. Muito obrigado, Vinícius. Muito legal ter batido esse papo com você. Para quem não assistiu ainda, só procurar no YouTube que você acha dublado, legendado, em alemão, em espanhol. E tem essa sua experiência pessoal com esse filme, que é realmente surreal. Vale muito a pena para você que gosta de terror. E terminamos por aqui. E até uma próxima. Muito obrigado. Nos vemos em breve.